Ah, isso que eu fico assim, sabe, questionado. Essa questão de o bispo ter para ele e as pessoas que o cercam e o servem não tem nada, isso aí já é de longa data. Se me permite, sem te interromper, mas contextualizando, eu cheguei na Universal entre 95 para 96. Foi o período que eu cheguei na Universal. Então você está me contando um período antes, praticamente a história de 10 anos antes do período que eu conheci. Teve essa questão na compra da Record, para você ver, tiraram todo o salário, ajuda de custo dos pastores. Você cita que os pastores iam comer na casa de um, de outro, comia na casa da sua avó, tudo. Mas a gente tem relatos, tem conhecimento, até documental, provas documental, que o Bispo Macedo, ele já, nesse período, ele já vivia uma vida assim, de ostentação, de luxo. Tem propriedades que ele adquiriu aqui nos Estados Unidos, em Nova York, foi uma das primeiras propriedades que ele adquiriu assim, já nesse período, e até período antes disso daí. Isso que eu fico assim, sabe, questionado. Essa questão de o bispo ter para ele e as pessoas que o cercam e o servem não tem nada, isso aí já é de longa data. Isso, sim, sim. Esse segundo vídeo que está no meu short, ele fala isso. A repórter começa com deboche. Tanto empenho na administração das coisas de Deus já garantiu ao bispo uma boa vida aqui na Terra. E mostra o apartamento de luxo onde ele e a família dele morava. Isso era a década de 80. Isso era final da década de 80. E você precisa ver ela narrando o patrimônio. Casas, carros importados, transporte de valores, várias emissoras de rádio. O que estava faltando foi a consolidação da Rede Record. Ele foi o único que não sacrificou. O empenho na administração das obras de Deus já garantiu ao bispo uma boa recompensa aqui na terra. O modesto pastor de antigamente hoje vive naquele condomínio ali de alto luxo. Tem outro apartamento no Rio de Janeiro, uma casa em Nova York e pelo menos 2 carros importados. Já o patrimônio da igreja inclui uma construtora, uma distribuidora de valores, uma gráfica e uma fábrica de móveis. Mas o que realmente impulsionou esta verdadeira empresa da fé foi uma poderosa rede de 13 emissoras de rádio. Ele foi o único que utilizou do evangelho para enriquecer. E nós, meu amigo. Por isso que, Ricardo, eu preciso deixar bem claro para o pessoal, nessa época a informação era centralizada. Nós só tínhamos a Rede Globo, praticamente, para transmitir as informações. Então, ficava naquela. A emissora era do diabo, nós estamos sendo perseguidos, por quê? Eles utilizam versículos bíblicos e ficam fazendo uma certa analogia. O que seria uma analogia? Isso aconteceu com quem servia a Deus, está acontecendo com a gente. Então isso é uma prova que nós somos de Deus. Você está me entendendo? Eles justificavam as perseguições como prova que eles eram pessoas de Deus, pessoas idôneas. Eu acredito que você deve ter escutado assim, não se joga pedra em árvore que não tem fruto, umas coisinhas desse tipo. Eu lembro que quando eu cheguei, estava chegando na Universal, uma big de uma catedral para mais de 5 mil pessoas em São José dos Campos, eu lembro que eu era cercado pelos os membros do grupo jovem, que era Uniforça, alguma coisa assim, era bem antes do FJU. Uniforça. Eu lembro,
Uniforça, aqueles jovens com a camisa preta, escrito Uniforça, cercando todo mundo, dando papelzinho, não assista a Globo, não assista a Globo é do diabo, a Globo é do Satanás e tudo. Eu lembro, eu tenho essa imagem assim, eu chegando na reunião, domingo de manhã, aquela multidão, acho que foi o primeiro domingo que eu fui, e aquele monte de jovens com aquela... pegando esse gancho de que eu falei de jovens, de como os jovens são usados e são manipulados dentro da instituição. Você passou algum período dentro do grupo jovem? Você sofreu esse tipo de exploração? Imagina, essa panfletagem da Globo foi uma panfletagem idiota, porque uma vez que a Record hoje tá pior que a Globo. Sim. Eu passei mais tempo no grupo jovem do que na EBI. Com 12 para 13 anos, me jogaram no grupo jovem. E eu sou de uma época do grupo jovem que o jovem tinha 28, 30, 35 anos. Não é o que vocês veem hoje. Pessoas que trabalhavam, eram casados. Não era o grupo jovem que vocês estão acostumados aí. Havia um monte de adolescente. Não era assim, meu amigo. E quer ver? Deixa eu trazer uma informação para você aqui. Você lembra daquele adesivo do grupo jovem, se eu não me engano, Rio de Janeiro sem drogas? Sim. Que um traficante foi morto e no vidro do carro tinha um adesivo desse? Eu sou dessa época. Eu trabalhei no Uniforça. Eu trabalhei no Uniforça na primeira vigília do Maracanã.